Eu sou Maria Duarte, eu sou gestora do Scaleb, que é uma iniciativa da FMG, que trabalha muito com ciência. Sou namorada da Dani também, que está aqui no evento. Sou filha da Daniela e do Daniel. E hoje eu vou ser mediadora aqui e vou guiar um pouquinho o evento junto com vocês. Esse evento muito legal, que é o Mulheres na Ciência, que é um evento organizado aí pela Fundep, que é a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, uma fundação que apoia não só a FMG, mas mais de 30 centros de tecnologia e pesquisa nacionais, em parceria com o State Innovation Center, que está localizado lá em São Paulo. E a proposta, né, do projeto Mulheres na Ciência é muito da gente debater assuntos importantes e popularizar o acesso à pesquisa e desmistificar o que ela relaciona à mulher, né, que atua no âmbito científico, trazendo diálogos constantes e trocas de informações com todos os participantes que a gente traz aqui no evento. E aí, com a ideia muito de falar, né, dos projetos desses participantes e do impacto que eles causam nas sociedades, com encontros que são realizados aí a cada 2 meses. E a cada edição tem um tema novo. Então, no final do evento, nós vamos falar um pouquinho sobre o próximo também. E nessa edição de hoje, né, nós trouxemos 3 pesquisadoras que atuam diretamente na temática de igualdade de gênero, das questões que envolvem o lugar de fala de lésbicas, bissexuais e trans. E as convidadas de hoje são, vou apresentar rapidamente elas aqui, depois elas vão contar um pouquinho o que elas são para vocês. Primeiro é a Sarug Dagir, que é a professora da Universidade de Tocantins, Universidade Federal, do curso de Psicologia. Nós trouxemos também a Joana Ziller, que é a professora da Universidade Federal de Minas Gerais, do curso de Comunicação Social, e a Gabriela Weber, professora da Universidade de São Paulo, do curso de Engenharia, do campus lá de Lorena. E para dar boas-vindas, né, a todo mundo que está aqui hoje, eu chamo as gestoras das comunidades do State, né, e da Fundep, para falar um pouquinho para vocês aí. Então, Júlia, eu vou passar a palavra para você da Fundep, e aí o pessoal do State pode falar depois também. Obrigada pela palavra. Queria agradecer a cada uma das participantes hoje pelo tempo e pela disposição de estar aqui. A gente teve a oportunidade de conversar previamente com elas e é um encanto, né? Me perguntaram na terça-feira, quando a gente teve o encontro prévio, né? Como é que foi sua agenda de reuniões? Eu falei, olha, conversar com as mulheres na ciência é sempre o presente do dia, né? E hoje acho que vai ser para vocês também, porque o mulherada de conteúdo, viu? Então, vocês vão aproveitar bastante. Eu queria passar a palavra para a Alessandra. Ela é agora a nossa nova integrante do State, né, representando aqui, e ela se apresenta para vocês conhecerem, né, quem já vem acompanhando o evento, e também para as próximas edições. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alessandra, podem me chamar de Lê. Eu, como a Júlia falou, acabei de entrar, assim, estou um mesinho aqui no State Innovation Hub Center. Olha, eu já confundindo os nomes, estou nervosa, desculpa. Bom, eu acho que é importante eu colocar aqui que hoje eu estou como uma pessoa aliada na luta de vocês, não me identifico enquanto mulher, mas como uma pessoa trans não binária. Então, estou aqui para apoiar mesmo e para auxiliar na divulgação, né? Principalmente porque aqui no State a gente entende a importância da divulgação científica e da luta de diversidade, enfim, minorias, né, dentro do espaço da ciência. Para vocês me conhecerem um pouco, eu sou formada em Química, né, na Universidade Federal de São Carlos. E se tudo der certo, semana que vem defendo meu mestrado aí em Educação em STEM e também atuo na área de diversidade. Gabi? STEM, para quem não sabe, ciência, tecnologia, engenharias e matemática, tá? Bom, para quem não conhece o State, a gente é um centro de inovação aqui de São Paulo, que basicamente conecta aí grandes empresas com startups, com universidades, e a gente tem 3 pilares, né? Ciência, que é importante, por isso que a gente está aqui também, cidades e criatividade, né? E só complementando um pouco o que eu coloquei, né? A diversidade vai entrar com um propósito do State, no sentido da gente saber a importância de que a gente precisa criar espaços, né, para apoiar lutas, para promover visibilidade de corpos que ainda são invisibilizados dentro da ciência. E
Para além disso, né, a gente também sabe que no momento de época de fake news, né, o pessoal saber um pouco mais sobre ciência e o que é produzido na academia é importante, tá? Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Júlia, aí, pelas apresentações. Acho que a gente pode agora começar o evento de fato, né? Queria começar pedindo para as nossas convidadas, né, se apresentarem para a gente, antes da gente começar com o papo de fato, contando um pouquinho quais são, né, as formações de vocês, o que vocês gostam de fazer no dia a dia, qual que é o desafio do trabalho atual de vocês, como que a ciência entrou na vida, né, e começou a fazer parte do dia a dia, e como que essa temática tão importante de gênero está no cotidiano de vocês, como que vocês veem isso na rotina de vocês mesmos. Podemos começar? Quem quer puxar a fila aí das convidadas? Posso começar, então. Se bem que eu estou furando a ordem alfabética, vou pedir, então, licença para a Gabi para começar. Então, eu sou a Joana, eu sou a mãe do Tom. O Tom é o meu filhinho de 7 anos, que fez essa obra de arte aqui, não sei se dá para ver bem. E a ciência entrou na minha vida muito cedo, eu acho, porque eu sempre fui uma criança questionadora, meu pai e minha mãe sempre incentivaram isso, e aí eu resolvi que ia fazer jornalismo, porque eu achava que esse era o jeito de questionar, e eu fiz jornalismo. Terminado o curso, trabalhei um tanto no mercado e tal, resolvi que queria algo diferente. Aí fui fazer mestrado, doutorado, fiz mestrado, doutorado na ciência da informação com a professora Cida Moura, que eu acho que sempre tem que ser nomeada, assim, uma mulher forte, negra, uma das raras professoras titulares negras que a gente tem hoje aqui na UFMG. E aí, enfim, comecei a dar aulas. A ciência entrou dessa maneira na minha vida e nunca saiu, né? E em relação ao gênero, né? Como é que o gênero entra na vida da gente? Acho que eu gosto de dizer que nas minhas aulas que o gênero entra na vida da gente antes da gente entrar no mundo, né? Quando a gente está grávida, então quando eu estava grávida do meu filho, ou quando eu estava querendo engravidar do meu filho, eu ia às lojas de coisa para bebê, a primeira coisa que as pessoas me perguntavam é menino ou menina? Né? Então, antes de eu ficar grávida, já sabia que precisava nomear, né, dar um gênero, atribuir algo para aquela criança que, de fato, não tinha sido nem gerada ainda. Né? Isso se repete até hoje, quer dizer, qualquer uma de nós que entre numa loja de brinquedos recebe essa mesma, ou de roupa para criança e tal, recebe essa mesma pergunta. Né? E eu acho que a nossa vida, então, é entremeada pelo gênero, pela temática do gênero, ainda que a gente nem sempre questione isso, desde antes da gente ser concebida, né? Desde antes do nosso nascimento e tal. Tem os chás de revelação, eu acho esse um fenômeno contemporâneo interessantíssimo, que é esse momento de comemorar, né, socializar essa ideia do gênero e tal, enfim. Mas, então, quando eu comecei a dar aula de mídias digitais, que é uma temática que até hoje me acompanha, né, as plataformas de mídia social, e aos poucos, então, a partir da minha vivência de mulher lésbica, desde muito cedo me entendi como uma mulher lésbica, então, a partir dessa vivência, eu comecei a ir juntando essas temáticas, e já tem alguns anos que eu tenho pesquisado as questões das lesbianidades, vou falar disso um pouquinho mais daqui a pouco, e aí também, em função disso, num trabalho conjunto com o NU, aqui na UFMG, que é o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, a gente criou a formação transversal em gênero e sexualidade, perspectivas queer LGBTI, aqui na UFMG, então a temática do gênero, que, né, já perpassava a vida particular, passou a perpassar profundamente também a vida profissional como temática e não só na sociabilidade cotidiana. Vou deixar meus colegas falarem, né? Obrigada, gente. Legal, Joana, obrigada. Professora Sarug, se puder comentar um pouquinho para a gente? Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite, parabenizo as organizadoras do evento, né, uma temática super pertinente, super importante, dá visibilidade a essas pesquisadoras tão especiais que somos. Né? Bom, eu sou
Eu sou a Sarug, né, professora doutora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Tocantins. Eu me formei na UFMG em 2002, no curso de Psicologia, e lhe digo que ser estudante de uma universidade federal como a UFMG implica em a gente já ter, né, uma certa familiaridade com a ciência desde o curso de graduação, né? Em seguida, eu fiz o meu mestrado na literatura, nos estudos literários aí no Pós-Lit, onde eu trabalhei as memórias de Herculine Barban, o Hermafrodita do Foucault, né, que a gente costuma dizer, né? E aí a temática de gênero já começou a entrar assim, nas minhas pesquisas já nessa época, né? Eu concluí o mestrado em 2006. A minha orientadora foi a Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, dos Estudos Clássicos. Então, nessa época, não tinha nada de Judith Butler, teoria queer, nem existia ainda, né? A minha pesquisa, eu fui pelos estudos clássicos, onde eu trabalhei a autobiografia da Herculine Barban, pensando nos modos de subjetivação, né, e de feitura de si na escrita. 10 anos depois, eu fui para o meu mestrado, eu entrei no doutorado, desculpa. E garanto para vocês que esse tempo, né, de 10 anos, muita coisa mudou na universidade. Na época da minha graduação, entrei na UFMG em 1997, né, graduei em 2002, o tema das transexualidades, identidade de gênero, era um tema muito tabu, né? E agora, voltando no doutorado, né, em 2016, o cenário completamente diferente. E depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso durante a nossa conversa hoje. O que eu gosto de fazer nos meus horários vagos é escutar músicas francesas, ler um pouco também, e é isso. Obrigada. Muito obrigada, professora, pelos comentários aí. Gabi, conta para a gente um pouquinho de você. Olá, fechando aqui, né, quase na ordem analfabética. Eu sou a Gabi, eu estou na intersecção entre mulheres trans e travestis, então os dois rótulos se aplicam igualmente bem a mim, mas eu acabo usando mais o travesti porque causa mais impacto, e é importante causar impacto quando a gente fala de gênero. Eu sou lésbica, então a gente vê a questão na pele da intersecção entre as lesbianidades e as transgeneridades na vivência, mas e a ciência entrou na minha vida desde cedo, né? Eu acho que eu devia ter uns 8 anos quando eu comecei a ver alguns programas de divulgação científica na TV. Não sei se vocês lembram ou assistiam TV Cultura, O Mundo de Bikman, O Professor, e nisso eu comecei a ter um pouco... Fui começando a achar interessante ciência sempre mais puxado para ciências mais fundamentais, né? Tipo física e química. E eu lembro talvez o ponto de inflexão na minha vida que eu falei, não, eu quero estudar física, foi quando eu estava na escola, acho que devia estar no que era a 8ª série, a professora estava falando de modelos atômicos e virei para ela e perguntei, por que diabos o elétron não cai no núcleo? E a professora não sabia responder isso, falou, eu não sei a resposta. Falei, eu preciso descobrir a resposta dessa pergunta. Aí eu acabei fazendo, obviamente, o ensino médio, aí eu entrei no curso de física, aí quando eu entrei no curso de física, me falaram, olha, tem um curso muito legal aqui na USP chamado Ciências Moleculares, seja lá o que isso queira dizer. E pareceu uma boa ideia na hora, e eu fui para Moleculares, acabei me graduando em Ciências Moleculares, mas já durante a graduação trabalhando com física matemática, e eventualmente descobrindo a resposta da minha pergunta. E aí disso eu fui para o doutorado direto, fiz doutorado trabalhando com integrabilidade da teoria de cordas, fiz um pós-doc, isso tudo no Instituto de Física da USP, e aí depois eu eventualmente passei num concurso aqui em Lorena e vim dar aula aqui. Só que nesse período todo eu não era uma pessoa feliz. E o motivo eu já sabia desde muito cedo, desde mais ou menos da época que a ciência virou a minha paixão, de que que o médico, quando ele me olhou e falou, é um menino, ele tinha errado feio, errado rude. E só que, tipo, eu sou uma criança da década de 90, né? Tipo, nasci no meio da década de 80, cresci efetivamente na década de 90, e a transfobia
corria solta na década de 90, né? O futuro de uma travesti nessa época, que era a rua. E na rua, a morte. Não existia fala sobre diversidade na ciência, não se falava sobre mulheres cis na ciência, quanto mais sobre mulheres trans e travestis na ciência. Então, eu acabei me retraindo e falando, tá, eu preciso ser alguém antes de ser eu mesma. E mais recentemente, agora em 2018, né, depois de um período muito ruim da minha vida, eu acabei falando, é agora ou nunca. E eu comecei a minha transição. Então, eu ainda estou nessa jornada de me encontrar de verdade, não há muito tempo. E nesse processo de me encontrar e começar a demarcar o espaço, porque quase não existem mulheres trans e travestis nas STEM. Existem algumas, claro, não estou falando que não, mas a gente ainda está muito isolada. Eu comecei a ser chamada para falar sobre a minha vivência e falando, tá, talvez seja uma coisa interessante de estudar, né? Talvez dá para usar alguns conceitos mais matemáticos para entender gênero e acabei me divertindo, e esse ano acabou surgindo 2 projetos interessantes sobre estudos mais voltados para estudos de gênero, né? Um que é com a professora Fernanda, lá do Parenting Science, que a gente está mapeando a população LGBTQI a mais na academia brasileira. E agora, mais recentemente, com a professora Silvana, lá do Departamento de Antropologia da FFLeste, para entender as vivências trans dentro da Universidade de São Paulo. Então, foram da mesma forma que para a Joana caiu os estudos de gênero, caiu na minha cabeça também, tipo, não tem como viver e não estudar gênero, não, se você não é um homem cis hétero branco. Quando a gente vive e sente na pele, a gente começa a querer saber muito mais, né, Gabi? Falar sobre isso mais e passar isso para as outras pessoas também, tentar impactando de pouquinho em pouquinho, né? Quem está à nossa volta e abrindo cada vez mais e chegando e falar em eventos como esse, né, para mais pessoas e cada vez mais. Muito legal. Sim, tenho várias perguntas para todos vocês, mas vou seguir aqui com a pauta do nosso evento, que eu acho que nós vamos abordar vários aspectos aí de tudo que vocês comentaram. E aí, para começar, eu queria falar primeiro com a professora Joana Ziller, né, que compartilha o prazer comigo aí de estar dentro da FMG, que é uma universidade incrível, e queria trazer para o contexto, né, desse evento, Joana, a sua percepção sobre a invisibilidade da mulher lésbica nas pesquisas e nas redes sociais. Eu vi que recentemente você publicou um artigo, né, que trouxe a perspectiva das postagens do Instagram e do apagamento das práticas sexuais lésbicas como modelo de manutenção da heterossexualidade compulsória. Queria que você contasse como que essa dinâmica funciona e, principalmente, o que a mídia, o que é a pegada da mídia nesse sentido, né? O que a mídia tem vendido. Legal, obrigada. Nossa, eu queria super agradecer pela possibilidade de estar aqui falando disso, porque quando a gente fala de invisibilidade, o antídoto para a invisibilidade são exatamente espaços como esse, né? Em que a gente possa falar assim, das nossas experiências, das nossas pesquisas e tal. Mas, quando a gente fala de invisibilidade lésbica, a gente está falando, no mínimo, de uma soma de 2 invisibilidades que estão socialmente constituídas, que são a invisibilidade das mulheres, né? Então, as mulheres estão hierarquicamente colocadas de forma a aparecer menos, né? Isso está em volta da gente, mas também está nos jornais, está nos portais, está nas séries de televisão, né? Os personagens centrais em geral, os personagens centrais em geral são masculinos, os super-heróis são masculinos, enfim, daí por diante, né? Todas nós já sabemos disso. Agora, há uma outra invisibilidade aí, ao menos, né? Mais uma invisibilidade aí, que é a que diz respeito às homossexualidades, né? A gente pode pensar as homossexualidades, transexualidades e tal, como também temáticas e vivências, experiências que estão menos visíveis socialmente. Então, quando a gente soma essas 2 coisas, né, a gente tem uma invisibilidade ampliada. Isso se a gente pensar, né, gente, numa mulher lésbica branca como eu, de classe média e tal. Porque se a gente pensar numa mulher cis, né, se a gente pensar numa mulher lésbica trans, negra, da periferia, com deficiência, mais velha, né? Todas essas são invisibilidades que vão se somando a essas 2 que a gente coloca inicialmente. Então, há uma questão aí interseccional, né? Então, quando a gente fala da invisibilidade, há a lésbica mais visível, né? E aí
na mídia a gente vê muito isso. Outro dia alguém estava me dizendo, mas não existe essa história aí de invisibilidade lésbica. Eu ligo a televisão e a atriz é lésbica, a apresentadora é lésbica, ou a blogueira é lésbica. E aí a gente vai ver assim, quem são essas mulheres lésbicas visíveis, né? As que se fazem visíveis normalmente são, como eu estava dizendo, né, mulheres brancas, jovens, magras, que performam feminilidade, cis, sem deficiência e daí por diante, né? Então, a gente tem uma atuação da norma de gênero também mais fina do que apenas dizer essa é visível, essa é invisível. Quando a gente fala das visibilidades e das invisibilidades e vai olhar para elas um pouco mais detidamente, né, a norma de gênero atua para além de diminuir a nossa visibilidade, ela também atua nessa gradação, digamos assim. Aí a gente foi fazer, há alguns anos, fundei um subgrupo de pesquisa. Eu trabalho com um grupo que se chama NUCCOM, que é um grupo de pesquisa em comunicação intermediática aqui na UFMG, e aí eu fundei um subgrupo de pesquisa, uma linha dentro desse grupo, que é o GEL, o Grupo de Estudos em Lesbianidades. E aí a gente foi fazer um levantamento da publicação sobre lesbianidades, né, do que tem publicado sobre lesbianidades, né, isso é padrão na atividade acadêmica, mas, para nossa surpresa, ou nem tão grande surpresa assim, essa é uma temática muito pouco presente nas publicações acadêmicas. Para a gente ter uma ideia, assim, até a temática das transexualidades e das travestilidades, que, se a gente olhar amplamente, né? Costuma ser menos visível ainda do que a das lesbianidades, mas na academia a gente tem uma quantidade um pouco maior de estudos sobre essa temática do que sobre as lesbianidades especificamente, porque muitas vezes as pessoas fazem estudos sobre a homossexualidade como se ser gay e ser lésbica fosse a mesma coisa, né? Como se ser homem e ser mulher fosse a mesma coisa. Enfim, então a gente encontrou uma lacuna enorme de publicação, e começamos entendendo assim que a não produzir sobre uma temática é também uma forma de discriminação, né? Também uma forma de não produzir conhecimento sobre uma parcela da sociedade é também uma forma de discriminar essa parcela da sociedade. A gente vê isso muito amplamente em relação às transexualidades, no que diz respeito à hormonização. Não vou ficar entrando no tema de vocês não, viu, gente? Mas é porque são coisas que vão se tocando, né? Mas, bom, enfim, então, continuando, não produzir, né, sobre uma determinada camada da sociedade, não produzir conhecimento, não registrar conhecimento, tem um impacto muito grande sobre essas pessoas. E aí a gente começou a fazer um esforço de produção e de publicação nessa linha. Pensando também no sentido de que, quando, então, essas mulheres aparecem, né, nós aparecemos, algumas de nós apenas aparecem. E nós também aparecemos muito a partir de uma visão recortada da norma de gênero. Então, pela norma de gênero, nós, mulheres, somos destinadas ao casamento, românticas, monogâmicas e pouco afeitas ao sexo, né? Isso aí está muito presente nas discussões sobre as lesbianidades, essa romantização. Quando há uma discussão, essa romantização está muito presente. E é muito comum também, no senso comum, essa ideia de que, bom, se quem gosta de sexo, né, na nossa sociedade é o homem, quando a gente junta duas mulheres, então acabou, né? A gente vai ter sexo ali por causa de quê, né? A gente começou a levantar isso, então, aqui no GEL. Quais são essas imagens sexuadas nas plataformas de mídia social, mais especificamente no Instagram, e, para nossa surpresa, elas estão muito presentes, né? Então, ainda que haja essa ideia de uma relação assexuada, de uma relação 100% doce, digamos assim, né? Em que a romantização fala mais alto do que a sexualidade em si, do que as práticas e tal. Quando a gente foi lá para o Instagram, a gente viu uma série de imagens que exploram a sexualidade, inclusive de uma maneira muito explícita até, muito mais explícita do que a gente encontrou em imagens heterossexuais. Isso foi um dos primeiros achados que muito importantes para a gente, né, que as nossas pesquisas fizeram.
Eu queria apontar uma outra coisa aqui, antes de encerrar. Assim. Queria dizer que, quando a gente não tem visibilidade, a gente perde os registros das nossas existências. E, com isso, a gente perde também a memória. Né? Então, para além desse esforço de produção de conhecimento e de registro, de compartilhamento desse conhecimento, dessas vivências, é muito importante, algo que a gente tem começado a olhar para, pensar as memórias das mulheres lésbicas, as mulheres lésbicas que viveram, que nos precederam, né? E que aparecem pouco. Né? A gente fez um esforço de leitura recentemente para pensar as escritoras das quais a gente não ouve mais falar. Né? Vou falar aqui da Vange Leonel, por exemplo, que morreu tem muito pouco tempo, e que tem uma obra pequena, porque morreu muito jovem, mas que era uma artista super reconhecida e que as gerações mais recentes, lá no GEL a gente tem muitas meninas jovens, mal ouvem falar, né? Mal ouviram falar, como ela tem várias outras. Então, atualmente, a gente também está pensando um podcast sobre essas mulheres, né, sobre as mulheres da cultura, as mulheres lésbicas da cultura, algumas mais fora do armário, outras menos fora do armário, mas que possibilite compartilhar esses, primeiro fazer os registros e depois compartilhar mais amplamente esses registros. Né? Então, para além de registrar, fazer pesquisa, gerar conhecimento, registrar conhecimento, também é muito importante que a gente comece a registrar a nossa memória, para que nós entendamos assim, que a gente sempre esteve por aqui, né? A gente não chegou agora. Então é isso. Obrigada. Legal, Joana, muito legal você registrar e de estudar sobre isso, né? De gerar conhecimento, para que a gente consiga ter uma análise histórica também do crescimento e onde que os pontos estão avançando, onde que são os pontos que estão avançando menos e que a gente pode focar neles, né? E também pensar em ações. Então, muito interessante o que você comentou aí. Bom, eu queria passar... Nós vamos ter um tempinho para as perguntas no final, tá, pessoal? Então, no final das perguntas gerais aqui, eu vou abrir para todo mundo que quiser fazer perguntas. Eu queria ouvir um pouquinho agora a professora Sarug, para trazer, né, a perspectiva e o lugar da fala da mulher trans no curso de psicologia. O curso de psicologia, que está dentro ali dos cursos de humanas, né, professora, tem muito a ideia de que é um curso mais aberto, que vai acolher mais a diversidade humana, né? Especialmente porque a psicologia é o curso que vai formar as pessoas que vão cuidar da saúde mental de outras. E eu queria saber se isso é verdade mesmo, se isso acontece, qual que é a sua experiência e como que isso tem evoluído ao longo do tempo, né? Como que os teóricos da psicologia tratam essa perspectiva trans, né? Se o Freud e o Jung já traziam alguma descrição disso ou é mais recente, né? Qual que é a sua percepção sobre esse histórico também? Excelente pergunta, né, Maria Eduarda? Parabéns, viu, professora Joana? Seu trabalho é belíssimo, de extrema importância. E fico feliz que é na UFMG, né, onde eu estudei, tem pesquisa boa. Essa pergunta, eu vou começar o seguinte. Na época que eu entrei no curso de psicologia, né, lá em 1997, até o período que eu formei, que foi em 2002, o curso era um curso, por mais que, né, seja um curso de humanas, psicologia, etc., mas era um curso extremamente homofóbico, transfóbico. Eu lembro que eu não pude fazer minha transição de gênero durante o curso de psicologia. Por quê? Porque, na época, o que se tinha em voga era o quê? Transexualidade é sinônimo de psicose. Então, como é que pode uma aluna, um estudante de psicologia, se assumir trans, está se assumindo psicótica? Então, você correria o risco de ser jubilada, de não conseguir o diploma. E eu sou uma pessoa que, se eu começo uma coisa, eu termino. Né? Então, a minha meta era terminar o curso de psicologia. Eu já fazia análise já há muito tempo, eu comecei a ir para o psicanalista, eu comecei a frequentar o divã com 14 anos de idade, porque minha família achava que homossexualismo é uma doença, então tinha que ir para o psicólogo para curar, né, a homossexualidade. Então, essa bagagem analítica, né, que eu posso dizer, né, para conseguir, dentre outras coisas, finalizar o curso de psicologia, localizar o meu desejo
da transformação, né, de ser uma pessoa trans. E até 2006, que foi quando eu terminei o meu mestrado, a universidade, né, ainda era um terreno perigoso para qualquer tipo de, de, de assuntos trans, né, no sentido de que, se você assumisse algo disso, você correria o risco de ser jubilada por questões mesmo de preconceito. E essa teoria de que a transexualidade era uma psicose, isso teve respaldo, inclusive, na psicanálise lacaniana, né? Lacan acreditava nisso, evidentemente que hoje a psicanálise lacaniana se modernizou, né? Teve que acompanhar os avanços dos movimentos sociais, né? A retirada das transexualidades do DSM-5, ou mesmo não do DSM-5, porque o DSM-5 ainda tem a disforia de gênero, né? Mas lá, né, existe um especificador que se chama pós-transição, onde possibilita você dar o diagnóstico, mas o diagnóstico no sentido de que a pessoa tem disforia de gênero, mas ela já fez a transição, então ela não sofre mais de disforia, né? Então, esse especificador de pós-transição do capítulo da disforia de gênero no DSM-5, isso, de certa forma, humaniza, no sentido de dizer, olha, porque é diferente de uma pessoa trans que ainda não fez a transição e está naquela fase disfórica, né, de querer fazer a transição e ainda não fez. Quando a pessoa já fez, ela não sofre mais dessa disforia de gênero. Na psicanálise, né, você falou aí de Freud, de Jung, né, eu já publiquei alguns artigos sobre isso. Existe aquela tese, né, da bissexualidade universal. Acho que Freud ele tem pontos muito importantes, eu acho que ele avança na discussão, por mais que ele tenha o seu enraizamento no machismo, contaminado com sua época, etc., mas tem coisas interessantes, sim, na obra freudiana, né? Quando ele joga a tese da bissexualidade universal, ele está abrindo a bissexualidade para todos, né? Ou seja, o modelo da bissexualidade universal é um modelo de saúde, né? De saúde mental, aí em Freud. Lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é um texto lá de 1905, a gente já vê Freud falando da tese do hermafroditismo psíquico. Essa tese do hermafroditismo psíquico, né, que vai da medicina, entra na psicologia, inclusive na psicanálise, é uma tese que serviu para explicar tanto a homossexualidade quanto a transexualidade. Ou seja, é aquela ideia, né? Você tem um corpo e o seu cérebro tem outro sexo, né? O seu corpo tem um sexo e sua mente tem um outro sexo. Ou seja, um hermafroditismo psíquico, né? E tem a ver com a tese também do hermafroditismo biológico, ou dos indivíduos intersexuais, né? Tudo nasce desses estudos também. E aí, quando eu ingressei no curso de doutorado em psicologia na UFMG em 2016, o cenário completamente outro, né? A receptividade, o respeito dos professores, o respeito dos colegas, um cenário muito mais propício, né, de uma pesquisadora trans ocupar, né, uma cadeira no curso de doutorado. Então, eu não tive, assim, muito pelo contrário, eu fui muito bem aceita, muito bem respeitada, um contexto muito diferente de há 10 anos, né, 10, 15 anos atrás. Então, isso, de fato, né, eu que tenho mais idade, né, já tenho 44 anos, então eu posso te dizer, sim, dessa mudança nas mentalidades de uma época que vão ocorrendo com as transformações. Então, a saída das transexualidades do Catálogo Internacional de Doenças, né, da CID-11, isso foi um avanço muito grande, né, porque a psicologia, os psicólogos estavam indo por um caminho, né, da patologização, e é um caminho horrível, né, porque você está ali ajudando a segregar, estigmatizar determinadas pessoas. Então, com a saída das transexualidades da CID-11,
2012, isso abriu brecha para pesquisas mais direcionadas à questão dos direitos humanos, né, a ter uma receptividade melhor na universidade. Então, quando eu fui fazer concurso, né, para ser professora de uma universidade federal, a gente vai com aquele receio, poxa, eu sou trans, será que a banca vai pegar nesse detalhe e vai me reprovar por causa disso? Né? Sempre tem aquele medo, né? Poxa, como é que eu vou esconder? Porque uma pessoa gay ou uma pessoa lésbica, evidentemente não desmerecendo o sofrimento que cada um de nós temos, né? Todos nós sofremos, evidentemente, mas o gay e a lésbica pode disfarçar ali, né? Põe um batom, uma maquiagem, sou mulher, né? Ou gay, veste uma roupa de machinho, sou machinho. Agora, a trans não tem jeito. Está na cara que é trans, né? Na voz, no corpo. Então, o embate político é muito mais intenso. Porque antes de eu conseguir fazer o doutorado, eu queria dizer aqui que eu tive muitos nãos. Né? Não, você não vai fazer doutorado, eu não gosto de travesti, eu não gosto de trans, eu não quero você como minha orientanda. Quer dizer, então, por isso que eu demorei 10 anos para conseguir entrar num curso de doutorado, né? Porque eu terminei o meu mestrado em 2006. Só em 2016 eu consegui entrar no curso de doutorado, porque a barreira já ia ali na seleção, né? Tinha professor que falava na cara, falava, olha, eu não quero aluna trans aqui no curso, eu não quero orientar a aluna trans, e etc. E aí eu tinha que engolir aquilo e esperar a época mudar, né? Os tempos mudaram, né? E aí, quando eu voltei ao UFMG, aqueles professores carrascos, homofóbicos, transfóbicos, já tinham todos já aposentado, tinha uma galera nova, com a mentalidade nova. Então, isso foi muito importante. Então, gente, não é fácil, né? Para uma pessoa transexual conseguir fazer um curso de mestrado, um doutorado, uma graduação. Hoje está muito mais fácil, né? Hoje essa geração que já estava vindo aí está pegando as coisas muito mais fáceis do que a minha geração, né? A minha geração é a geração da pedrada, da paulada, né? Então, eu tenho marcas no meu corpo de pedrada, de paulada, né? De tudo isso que a sociedade faz com quem foge da norma heteronormativa, né? E aí a Judith Butler e outras teóricas feministas, etc., explicou muito bem isso, né? A identidade trans, né? Na hora que você mistura o feminino e o masculino no mesmo corpo, isso significa uma certa desumanização de si. É por isso que o povo joga pedra, né? A gente joga pedra naquilo que não é para ser, né? Então, esse limite entre o masculino e o feminino é um limite perigoso. Então, hoje, quando eu dou aula para os meus alunos e os meus alunos falam, professor, eu vou fazer a transição. Eu falei, faça, mas faça com um acompanhamento correto de um médico, de um psicólogo, porque você vai ter que bancar esse lugar. Né? Uma hora a pedrada vem, né? Uma hora vem a paulada, e aí? Né? E existe aquilo que a gente chama de escrutínio público. As pessoas vão rir, as pessoas vão apontar o dedo, você passa no corredor, as pessoas ficam com sorriso de canto de boca. Então, você tem que dar conta disso. Você tem que dar conta disso. Então, se você não dá conta do escrutínio público, né, que é esse julgamento que a sociedade faz de você, então é melhor nem mudar, né? É melhor ficar onde se está. Então, eu diria que nós aqui, pesquisadoras trans, lésbicas, eu acho que essa temática traz trajetórias de pessoas guerreiras. Somos sobreviventes, né? Então, eu sou sobrevivente, né? Eu sou sobrevivente de uma época, né? Graças aos meus esforços, né, a busca por um espaço, né, dentro da universidade, hoje eu sou professora, com muito orgulho, de uma universidade federal. Obrigada, professora, incrível, assim, seus comentários, né, da época que você entrou na universidade, como que isso está mudando hoje, e o espaço que
as pessoas de hoje têm diferente, né, e conseguem já ter um espaço um ambiente muito mais acolhedor e conseguem se posicionar e ter oportunidades muito mais claras, né? Mas incrível isso, a trajetória, e parabéns por tudo que você viveu aí, que superou, que eu imagino que são muitas coisas, né? Queria chamar a Gabi agora para falar um pouquinho com a gente, né, do desafio de ser uma professora pesquisadora em um campo de STEM. Como a Alessandra comentou no início, o STEM trabalha muito com ciência, tecnologia, engenharias e matemática, e o STEM tem dados, né, sobre pesquisas e sobre diversidade, mas dados muito poucos ainda e muito ligados às pessoas cisgênero. E aí eu queria que a Gabi contasse um pouquinho para a gente como que estão esses dados, né, na área de STEM, quais são os desafios dessa área e como que é possível fazer diferente nela, né? E comentar também quais são os desafios de conquistar um espaço em ambientes tão masculinos, em cursos considerados tão masculinos, né? Então, como a Maria falou, né, STEM, ou quando a gente gosta de falar em português, as exatas, né, são o domínio do homem cis hétero branco velho. Tá? Então, quando você pensa na imagem do físico, já vou usar o masculino direto, porque é assim que a gente faz mesmo, né, nessas áreas, do físico, do químico, ou do engenheiro, ou do matemático, que imagem que vem na sua cabeça? Vem de um homem, sempre branco, tá? A gente não pode esquecer esse recorte racial, cisgênero, porque trans, o que é trans nessa bodega aí? Que palhaçada é essa? Hétero, porque o papel do homem é ser pai de família e destratar a mulher e as crias. Velho, porque a juventude não tem voz, quem fala é experiência. E gordo, porque está no alto da Torre de Marfim e não tem que trabalhar. Então, acho que essa mais ou menos... de cabelo desgrenhado, porque tem que parecer louco, assim, tem que parecer uma pessoa genial. Então, em palavras, assim, bem soltas, essa é a visão que a gente tem. E, pelo menos, num dado mais recente da Sociedade Brasileira de Física, de 2018, que foi uma pesquisa feita com os membros da Sociedade Brasileira de Física, foram, acho que 1.695 que responderam, é exatamente essa visão, né? A gente fala 65% desses respondentes são homens e 88% heterossexuais. Eu não lembro exatamente a proporção de brancos, mas para cima de 90%. E recentemente que começou a ter essa preocupação, nas humanidades eu não sei exatamente quando começou essa preocupação de mapear, mas eu não sei também como as humanidades são afeitas a números e fazer análises estatísticas e traçar correlações e achar modelos, mas os dados que eu tenho, que são realmente recentes, né, são de 2016 os primeiros, que a Sociedade Americana de Física resolveu falar, tá, o que está acontecendo com a comunidade LGBTQIA+, na academia, e posteriormente, em 2019, a IOP, né, que é o Instituto de Física, a Sociedade de Astronomia e a Sociedade de Química Reais, lá no Reino Unido, resolveram fazer um estudo semelhante para entender qual que era a dinâmica, né? Por que a gente não via pessoas LGBTQIA+, sendo bem-sucedidas na STEM. E quando eu falo, assim, pessoas trans eram uma preocupação, mas não era uma preocupação principal, era entender mesmo a comunidade de uma maneira mais geral. E o que eles encontraram são dados bem aterradores, tá? Que corrobora essa visão do cientista de exatas como sendo um homem cis hétero branco, mas com uma justificativa, o que é pior, né? Eles se justificam da mesma forma que a igreja costumava justificar a escravidão falando que é porque negro não tem alma. Nas exatas tem um mote, né? É um ambiente impessoal. Quem você não interessa o que você produz, tá? Quantos artigos você consegue produzir por ano? Se você é homem, se você é mulher, se você é gay, se você... Eu quero que você produza. O único problema não é bem assim. Isso daí é uma fala do opressor, né? De quem está no topo da... Você não se sentir tão mal. Mas quem é o normal? Eu sou o normal. Um homem cis hétero branco. Se você não é isso, você não vai ganhar. Primeiro, né, você vai ter dificuldade de acesso à universidade, dificuldade de permanência. Se você conseguir, você não vai ter bolsa. Se você conseguir passar no concurso, olha, se a gente for entrar naquelas cotas, né, tipo, tem que ter umas mulheres aí no departamento para a gente conseguir o grant que a gente quer,
você também não vai conseguir as grants. Então, é muito assim, é manutenção do status quo e, óbvio, né, isso gera uma opressão nas pessoas que são dissidentes desse status quo, e isso vai gerar todo um desconforto. Então, uma coisa que foi encontrada nesses estudos é que pessoas LGBTQIA+, sentem esse desconforto. E, assim, tem dados aterradores, por exemplo, pessoas não binárias, de uma maneira geral, falam que da ordem de 25% das pessoas não binárias já afirmam, olha, é aterrador esse ambiente. E aí eles quebraram em lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, e, óbvio, né, você consegue dar uma estratificada e você vê quão mais distante a pessoa está da visão central, né, homem, cis, hétero, mais sofrimento, mais desconforto ela vai sentir, mais ela vai sentir que o ambiente não é acolhedor. E uma coisa que talvez eu acho que o achado mais interessante de um desses estudos foi correlacionar o grau de visibilidade, ou seja, um ambiente que tem várias pessoas LGBTQIA+, que são advogadas, que falam ativamente sobre as suas questões de gênero e sexualidade, e a quantidade de pessoas que estão fora do armário. Então, eles viram que ambientes com muitas pessoas fora do armário tendem a ser mais acolhedores à diversidade, e a recíproca também é verdadeira, ou seja, ambientes que são vistos como menos acolhedores têm muito menos pessoas LGBTQIA+, visíveis. E óbvio, né? Quando eles fizeram um recorte cisgênero, transgênero, eles viram que pessoas trans sofrem mais. Mas no sentido de, não desmerecendo o sofrimento da cisgeneridade LGBTQIA+, mas no sentido de que existem algumas particularidades da vivência transgênera que inexistem na vivência cisgênera. Por exemplo, pessoas cis que me ouvem. Quando vocês tiveram medo de usar um banheiro, vocês já tiveram que planejar o dia de vocês para poder usar o banheiro de casa? Eu lembro do comecinho da minha transição, enquanto eu ainda não sabia onde eram os meus espaços seguros no campus, assim, a sorte é que eu moro numa cidade pequena, de 15 minutos eu estou na minha casa. Então eu planejava o meu dia para sair, passar a manhã inteira sem ir no banheiro, voltar para almoçar em casa para poder usar o banheiro. Então, isso é a realidade de muitas pessoas trans. Não à toa que existe uma incidência muito grande de infecções do trato urinário, principalmente entre travestis e mulheres trans. Aí também junta a questão do nome social, ou da retificação de nome, ou as pessoas que... Porque o ser humano, ou pelo menos o ser humano da cultura ocidental, né, porque gênero é uma coisa dependente da nossa cultura, ele trata as pessoas, ele tem a necessidade de generificar uma pessoa. Então, a pessoa vai olhar para você e vai falar, não, vai tentar te encaixar numa caixinha, de acordo com alguns vetores, tá? Essa pessoa parece homem, tipo, o grau de correlação com essa caixinha homem é maior do que mulher. E principalmente pessoas trans, no comecinho da transição, elas são muito facilmente colocadas na caixinha errada. E aí você vai acabar sendo, mesmo que a pessoa que está te genificando não seja mal intencionada, tá? Ela vai acabar errando e vai acabar te machucando. E aí junta a questão das pessoas mal intencionadas que querem te ofender porque a sua existência fere a cisgeneridade frágil dela. Porque essa é uma coisa interessante. A pessoa cisgênera, ela nunca questionou o gênero. O gênero para ela é uma entidade divina, quase. E quando chega uma pessoa trans, que é uma pessoa que passou por todo um processo de quebrar o gênero em pedacinhos e entender o que acontece, que é uma pessoa que está segura para poder dar a cara a tapa, como a Sarugi falou, isso machuca. Isso mostra quão fraca e quão frágil são as fundações de mundo da pessoa cisgênera. E disso vem parte da porrada que a gente toma. Isso já aconteceu muito com as pessoas homossexuais na década de 70, década de 80, quando a homossexualidade era uma coisa muito mais nova. E é o que está acontecendo agora com a transgeneridade, que está vindo para as mídias. Só que tem um problema sério, né? Esses dados que a gente tem são dados do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, né? Vamos colocar os nomes dos países corretos, porque Estados Unidos da América não é América do Norte e não é América. A gente não tem quase nada sobre o Brasil. Então, recentemente, com a Fernanda e mais 2 colaboradoras, entre elas a minha esposa, a gente criou um questionário para tentar descobrir quem é a Academia Brasileira LGBTQIA+. Quais são as dificuldades que a gente enfrenta. E
Depois eu passo o link bonitinho para vocês, né? E quem puder responder, a gente vai ficar muito feliz, porque se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não tem números, a gente não pode chegar nos nossos gestores, porque gestores, independente de humanas ou de exatas, entendem apenas números. Então a gente precisa de números para poder chegar, ó, tá aqui, ó, isso está acontecendo. Com números você não argumenta, você tem que mudar o sistema. Então essa é a situação que a gente está, e a gente está tentando descobrir o que está acontecendo na academia brasileira para poder tomar medidas embasadas. A gente sabe o que está acontecendo, a gente só precisa da prova. Legal, Gabi, muito obrigada. Estou ansiosa aí pelo link, quero já disponibilizar para várias pessoas da Química aqui da FMG para preencherem também. Acho que é muito importante o que você comentou, né? A gente tem que mapear, tem que ver os números para a gente, às vezes, falar outras linguagens aí, né? Às vezes a gente tem que usar essas linguagens para mudar as coisas. Bom, muito legal. Já vou liberar para as perguntas, um minutinho aí, eu só tenho uma última pergunta aqui para fechar, né, esse bloco geral. E eu queria perguntar para as três sobre os estereótipos criados pela sociedade, né? O nosso painel traz um pouco da perspectiva bissexual. E quem aqui nunca ouviu falar, né, que o bissexual está confuso, não sabe o que é, está indeciso? E queria ouvir de vocês quais são outros estereótipos que a gente tem no nosso dia a dia e como que a gente combate essas falas que estão na nossa rotina tão presentes e que são pequenas muitas vezes, mas que às vezes têm um impacto e machucam tanto e causam tanto impacto na gente. Se puderem comentar um pouquinho, eu ficarei muito feliz aí. Márcia, antes de passar, Maria, desculpa, eu poderia só dar uma proposta de encaminhamento? Eu acho que a gente poderia fazer as perguntas, as colocações, e no final ela respondessem todas de uma vez. Pode fazer sua pergunta, não tem problema nenhum, não. Pode ir lá. Não, só é uma proposta, meu amor. Aí eu deixo a organização do evento para decidir, só estou colocando uma proposta mesmo. Pode. Eu até tinha falado para você, acho que no chat, se você quiser escrever a pergunta também, porque aí a Maria... Não, na verdade eu posso fazer agora, se quiserem. Claro, vai lá então. Aproveita. Que aí o tema tá casado, aí a gente muda de tema sem problema. Gente, bom, eu vou me apresentar a vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Lana Larra, sou travesti, transfeminista, preta, periférica, saudar aqui todas as manas trans, binárias e não binárias, as mulheres lésbicas, bissexuais, e que lutam diariamente para ocupar um espaço da universidade, que lutam diariamente para ocupar o espaço do respeito e da dignidade da vida humana. Primeiro dizer que ser uma pessoa trans nessa sociedade, é fácil não. Quando a gente anda na rua, a gente tem medo. A gente tem medo de não voltar viva para casa. A gente tem medo, muitas das vezes, de não voltar com o rosto intacto, porque possivelmente você pode levar um soco na cara, simplesmente por ser quem você é. A gente tem medo de estar nos espaços excludentes, porque por muito tempo nós somos excluídas. Somos excluídas da educação, somos excluídas da saúde, somos excluídas da família, somos excluídas da escola e da sociedade. Parabéns às manas que chegaram nesse espaço, parabéns, Gabriele. Parabéns, doutora Sarug, que ocuparam esse espaço, esses espaços que foram espaços não pensados para nós, para as nossas corpas. Esses espaços que por muito tempo foram construídos para homens brancos, cis e heteronormativos. Esses espaços que por muito tempo foram espaços transfóbicos, LGBTI-fóbicos. E tudo que a gente conquistou até aqui, nada foi nos dado. Tudo foi com muita luta, tudo foi com muita resistência, tudo foi com muita garra. Manas lá atrás morreram para que hoje tivéssemos um mínimo de direito. Direitos estes que estão ameaçados. Direitos estes que a gente está vendo sendo retrocedendo por uma política brasileira racista, LGBTI-fóbica e branca. Direitos esses que querem nos tirar a todo e qualquer custo. E para dizer mais para vocês, eu queria deixar aqui uma poesia para vocês. Essa poesia ela foi feita por mim. Mas antes dessa poesia, eu queria pedir para vocês uma coisa. Eu sou mais uma sobrevivente. E eu vou dizer porque eu sou mais uma sobrevivente. Eu estava num relacionamento abusivo quase há 1 ano. E não
Não me julguem porque as pessoas cis jamais vão entender. E quando foi no sábado, extrapolou nas agressões, a ponto de me esfaquear. Eu sou uma pessoa trans desempregada, eu estou precisando de medicamentos, eu não tenho de onde tirar. Eu estou precisando comprar comida, porque não tem nada na minha casa. Eu estou precisando pagar meu aluguel que está atrasado. E eu chorei muito. Eu sou mais uma mulher trans na sociedade que é sobrevivente de uma violência doméstica. E quem sabe as pessoas cis nunca vão entender o que é isso. O que é a falta de afeto. E muitas das vezes quando a gente fica dependente emocionalmente. Então eu vou deixar aí meu WhatsApp para vocês, vou deixar o meu Pix, quem puder contribuir com qualquer valor, eu fico muito agradecida. E a poesia é: calma aí, sistema, deixa eu te explicar, tu não entende a minha dor, por mim tu não vai falar, cala a boca e me escuta. É uma preta travesti que vai falar. Calma aí, sistema, tu não entende a minha dor, tu não sabe o quanto eu tenho que chorar. Mais uma mana com sacorpa jogada no asfalto do estado, ninguém viu. Calma aí, sistema, tu não sabe o quanto eu tenho que resistir para existir. Tentaram calar Dandara, mas não calaram. Calma aí, sistema, tu não entende a minha dor, tu não sabe o que eu sofro, o que eu passo, as lágrimas que derramo. Cala a boca, sistema, por muito tempo tu me calou. Cala tua boca e me escuta, porque eu vou falar, eu vou gritar. Tentaram calar a voz de Marielle, não calaram, surgiram diversas e várias. Calma aí, sistema, deixa eu te explicar. Por muito tempo tu já falou, agora tu vai ter que me ouvir, cala a boca e me escuta, porque é uma preta travesti que vai falar. Bom, gente, é isso, e muito obrigada pelo espaço, eu estou tentando ficar bem, tá bom? Sou mais uma sobrevivente. Bom, Lana, obrigada aí pelo depoimento, né? Espero que fique tudo bem com você. Acho que a gente tem seu contato aqui, a gente pode conversar um pouco mais depois. Mas obrigada aí pela intervenção, pelos comentários. Alguém quer comentar? Quer fazer alguma questão? A gente pode prosseguir aqui. Bom, vamos prosseguindo então. Gabi, professora Sarug também, Joana, vocês podem comentar um pouquinho sobre o tema de estereótipos, né, do nosso dia a dia, quais são os estereótipos que a gente depara mesmo na nossa rotina e o que a gente pode fazer para combater esses estereótipos? Estereótipos sobre pessoas trans é o que não faltam na mídia, né? É complicado falar. Recentemente, apesar de toda a treta que está acontecendo agora na Netflix por causa desse documentário transfóbico aí, que eu não, assim, eu sei que teve, eu não assisti, então não vou comentar, mas um tempo atrás, ano passado, teve um documentário muito interessante chamado Disclosure, e que foi feito por pessoas trans e travestis, falando sobre exatamente o estereótipo da pessoa trans conforme relatado pela mídia. E, basicamente, na mídia existem duas pessoas trans possíveis. Aquela que é a piada, que é aquele homem... Assim, e é sempre... A gente faz a piada com a mulher trans, com a mulher transgênero, ou com a travesti. Nunca com o homem trans. O homem trans... Porque parte da nossa sociedade extremamente misógina e machista entende que o homem trans é um upgrade da mulher, de uma certa maneira. Então, não dá para criticar, mas... Assim, dá para criticar, mas não nesse viés misoginista da nossa sociedade. E o que acaba acontecendo é a mulher trans, ou ela é piada, enxergada como aquele homem que nunca vai ser passável, tipo aquela piada, aquele homem que está com batom totalmente mal passado, aquela sombra de barba, aquela roupa que a gente costuma falar, né, a roupa de prostituta, tá? Então, com essa imagem completamente jocosa, completamente estereotipada e caricata. Então, essa é uma das opções. A outra opção que aparece na mídia é da mulher trans enganadora, que é a mulher trans que é extremamente passável, extremamente feminina, mas cujo único interesse na vida é enganar o homem. Ir lá, seduzir o homem,
para que ele, acho que é esse Ventura o nome do filme, aparece uma mulher trans e no final, tipo, ela no começo ela é super passável e depois tem toda uma piada, né? Mas eu fui enganado, minha masculinidade não tá, eu não sabia, eu nunca ia ficar com um homem. Então tem essa dualidade, né? Do estereótipo da mulher trans na mídia. Ou é o homem que nunca vai ser passável, que se veste de mulher, ou é a mulher trans enganadora. Então tem esse estereótipo, esses dois estereótipos prevalentes na mídia. E tem outra questão, né, que tem a ver com o que a Sarug estava falando sobre a patologização da condição trans, né, que está associada ao estigma da palavra transexual. Então, que tem a necessidade de sermos domesticadas pela cisgeneridade. Então, dentro da própria comunidade trans, existe todo um movimento de abandono dessa palavra transexual, exatamente por causa desse estigma patologizante que remonta aos estudos de gênero da década de 70, com Benjamin Harris, e a escala dele de uma mulher você só pode ser uma mulher transexual, ele usava exatamente esse termo, se você, antes da sua transição, você for capaz de me deixar excitável. Eu te enxergar como uma mulher e você me deixar de pau duro. Óbvio que não era esses termos que se escreviam, mas era isso que denotavam. Então, tem todo esse estigma também da gente ser vista como doentes, como querendo a migalha da cisgeneridade, essa questão da passabilidade compulsória. Então, tem todos esses estigmas que a gente tem que desconstruir e aprender, sobretudo. Acho que talvez, pelo menos, o desafio da minha transição hoje em dia é renormalizar as minhas métricas e medidas sobre beleza trans. Ou seja, entender que a beleza ela não está atrelada à cisgeneridade. E acho que isso é um exercício que todo mundo precisa começar a fazer. Legal, Gabi, super importante aí seu comentário. Sarug, você quer comentar também? Você abriu o microfone? A fala da Gabi foi muito pertinente, né? Muito sábia. Né? É difícil até vir também remendando, acho que ela contemplou tudo, né? Mas no que diz respeito à bissexualidade, né? Uma das ideias que se passa é bissexual é aquele que gosta de tudo, né? Tem isso, né? Gosta de tudo, mas não é assim, né? Basta você conversar mais intimamente com uma pessoa bi, você vai ver que não é de tudo, não é assim, né? E para vencer eu acho que esses rótulos, esses preconceitos, eles estão aí para afirmar o estigma mesmo, né? Para marcar a pessoa. E é difícil a gente combater o estigma, né? Tal como é difícil combater o racismo, né? É um tipo de adoecimento social, né? A sociedade, né? Como um todo, ela é doente, né? Ela precisa de bodes expiatórios, ela precisa de denegar ao outro algo que ela dejeta, né? Então, as lutas são muito intensas, são diárias, né? É claro que você não vai se expor ao ponto de, né, sofrer uma violência física ou moral, etc., mas a gente, aos poucos, tem que ir modificando, quebrando as palavras, dando um sentido, dando exemplo. Né? Mesmo a gente sem querer, a gente é exemplo. Então, sempre procurar fazer, né, o melhor, né, naquilo que se faz. Então, acho que o caminho é por aí, mas a luta ainda é muita. O caminho está longo, né? Muito, muito distante mesmo, mas nós estamos chegando lá aos pouquinhos, né? Joana, comenta para a gente. Quando a gente fala de estereótipo em relação às mulheres lésbicas, acho que tem um monte também, né? E também a maior parte deles tem a ver com pegar uma característica que a gente entende como da normativa feminina, né? E extrapolar. Ou então de dizer, olha,
Se você é lésbica, é porque você ainda não entendeu direito como é que as coisas são, né? Muito comum, então, é entender que num casal de duas mulheres, uma faz o papel de homem, né? Ou uma precisa ser masculinizada, performar uma masculinidade, né? Ou ela, na transa das duas, uma é o homem e outra é a mulher, ou no cotidiano das duas, uma é o homem e outra é a mulher. Então, esse é o estereótipo muito comum. E outro que eu acho que também é bastante comum é essa ideia de que a lésbica é essa mulher que é desiludida, né? Ou que levou fora de um cara e então foi lá procurar outras mulheres porque então se desiludiu com os homens, ou não encontrou o cara certo, ou nunca teve uma transa satisfatória para ela, e o dia que ela tiver essa transa, então, ela volta. Enfim, também eu acho da lésbica como das relações lésbicas como essas relações em que só há doçura, né? E eu acho que é legal, Maria, a gente pensar assim, o que isso traz, né? Então, quando a gente fala assim das relações lésbicas, como essas relações onde só há doçura, tanto trazem visibilidade da qual a gente já falou, mas também traz um apagamento das violências, né? Porque as violências existem em todas as relações, né? Por outro lado, quando a gente fala dessa coisa da lésbica como desiludida com os homens, ou que ainda não encontrou o cara certo e tal, a gente tem, no mundo inteiro, mas no Brasil, muito marcadamente, o fenômeno do estupro corretivo, né? Essa ideia absurda de que uma mulher lésbica, ao ser estuprada, ao sofrer uma violência, deixará de ser lésbica e se tornará heterossexual. Então, eu acho legal que a gente traga, discuta os estereótipos, mas também acho legal que a gente pense assim, o que eles significam, né? O que é um problema, por que eles são um problema, né? Para além de ser uma piada, uma coisa que a gente ri, como Gabi, dão espaço para as violências, né? Estimulam as violências que vão acontecendo, né? Com certeza, João, de todo tipo de violência, né? Às vezes um comentário que passa batido, todo mundo ri ali na hora, a hora que você vai observar mais a fundo, tocou num ponto tão relevante para aquela pessoa que às vezes você vai acabar não só com o dia, com a semana, com o mês, enfim, vai criar um monte de outras coisas. Muito legal os comentários, pessoal. Muito obrigada aí pelos posicionamentos. E queria deixar aberto aqui para as perguntas do pessoal que está assistindo o evento, quem quiser levantar a mão ou escrever no chat, a gente pergunta aqui para as convidadas. E enquanto vocês vão se preparando aí, já queria puxar uma pergunta, né? Eu queria muito saber como que vocês que estão na academia hoje se relacionam com as alunas de vocês, como que vocês estão fomentando esse ambiente de vocês, assim, com os grupos de pesquisa de vocês. Já que falei por último, vou falar primeiro agora. Aqui na UFMG, tem esse grupo que eu falei, que é o GEL, Grupo de Estudos em Lesbianidades, que atualmente a gente recebe meninas, não só meninas lésbicas, a gente tem meninas hétero também, meninas bis, bi, né, que professoras, mestres, mestrandas, doutoras, doutorandas, que já passaram por aqui, que estão em outros lugares. Então, é muito importante, eu acho que seja um lugar seguro, né? No sentido das pessoas poderem discutir teoria, sem dúvida nenhuma, é isso que a gente está aqui fazendo, mas também trazer isso para as próprias vivências. Agora, eu acho muito importante, uma coisa que certamente Sarug e Gabi também sentem, acho muito importante a gente sair do armário, né? Como professora lésbica, como professora trans, como professor gay, como professora não binária, como professora bi, porque o que eu vejo no meu cotidiano da sala de aula é frequentemente estudantes me procurarem para dizer, olha, depois de ter aula com você, eu me senti confortável para dizer para os meus pais que eu tenho uma namorada ou que eu tenho um namorado. Outra coisa que eu adoro dizer em sala de aula, gente, saibam que vocês não estão fazendo nada de errado. Errada é homofobia, transfobia. Vocês não estão erradas e errados. Né? Então, eu acho que a gente, como professoras, nós temos esse papel muito importante, que é de servir para que... Eu me lembro, na minha graduação, eu tinha um professor gay, um só.
Eu costumo brincar que eu sou a única professora lésbica na UFMG, porque, na verdade, há muitas outras que eu conheço, mas a maioria delas ainda está no armário, né? E eu me lembro da importância que esse professor gay teve para mim quando era adolescente, né? De saber, bom, então eu posso sair do armário e minha vida pode ficar bem, né? Eu posso encontrar conforto sendo uma menina na época lésbica, né? E eu acho então que todas nós temos esse papel, que é um papel fundamental e é também uma grande responsabilidade, né? Legal, Joana, Gabi, professora Sarugo, vocês querem comentar também? Tá, posso começar aqui, né? O que a Joana falou, né? Sobre estar fora do armário e ser visível. Teve uma cena que aconteceu comigo recentemente, que foi muito, muito expressiva, né? Eu tava por causa dessas coisas de dar aula virtual, você tá com uma interação muito ruim com os alunos e as coisas ficam complicadas. E teve uma aula que eu tava com uma bagunça enorme aqui atrás, falei, não quero que ninguém veja a bagunça que tá aqui, eu vou colocar alguma coisa. Aí eu pensei, tem uma bandeira aqui do Orgulho Trans, vou colocar. Foi eu entrar na aula com essa bandeira, uma aluna e um aluno abriram a câmera, tá? Ninguém tava com câmera aberta, abriram a câmera só para colocar no fundo deles as bandeiras do orgulho pan e do orgulho bi. Então, assim, foi um momento assim, muito catártico de perceber que representatividade realmente importa. E desde então, esses dois alunos não deixaram de participar de nenhuma aula. Sempre falavam, perguntavam, se sentiam à vontade. Às vezes para compartilhar eventos aleatórios que aconteciam na aula. Ai, professora, eu vou ter que sair porque o meu cachorro caiu na piscina e eu tenho que resgatá-lo. E isso que ajudou muito a quebrar o gelo com a turma. E óbvio, né, tem outras repercussões, né? Eu lembro de ter alguns alunos vindo conversar comigo e eu fazendo meio que papel de psicóloga de aluno, querendo sair do armário, perguntando, como é que eu faço? Eu tô com medo disso. E eu acho muito importante ter esse tipo de referência. E assim, o que me deixa um pouco triste é que eu sei que aqui onde eu tô tem outros professores LGBTQIA+, e que estão presos dentro de um armário. De eu já conversar com essas pessoas e sentir o sofrimento delas e elas não conseguirem, com medo, óbvio, né, da porrada que vem, porque sim, vem porrada quando você sai do armário. É muito triste isso, mas eu não sei a que preço vale a infelicidade do armário e a porrada que vem depois. Na verdade, é um custo-benefício que cada um tem que avaliar por si só, mas é uma coisa complicada. E sobre alunos de uma maneira mais específica, nos grupos de pesquisa que eu coordeno, né, eu tenho 2 grupos de divulgação científica, um voltado para que é o Mamutes na Ciência, que é uma divulgação mais em termos de podcast. A gente sempre faz escolha, e um outro que é para fazer jogos didáticos. A gente sempre faz escolhas dos alunos olhando para critérios socioeconômicos, como ser LGBTQIA+, ser negro, ser PCD, e os grupos são bem diversos. Eu acho que desses grupos eu estou com 7 alunos, e só um é um homem cis hétero branco. Eu acho isso muito importante. E esse outro projeto que eu estou com a professora Silvana, a gente está só com alunos trans. Então tá muito interessante da gente começar, e todos bolsistas. A gente conseguiu uma grana legal da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e a gente está com todo mundo recebendo bolsa, o que é muito importante, dada a questão de permanência estudantil. Incrível, Gabi. Importantíssimo, né? Tem que ter a bolsa. Gabriele. Maria? Lana, quer comentar? Só poderia fazer um comentário rapidinho? Claro. E eu fico pensando, sabe, o quanto é difícil sair desse armário. Mesmo você, muitas das vezes, tendo estudos, mesmo você, muitas das vezes, sendo uma pesquisadora, mesmo você, muitas das vezes, tendo uma formação, mas a sociedade, ela faz questão de te matar. A sociedade faz questão de excluir. A sociedade faz questão de invisibilizar.
A sociedade faz questão de dizer que mesmo que você seja uma mulher LGBT formada, e quando você sai desse armário, a sociedade sendo formada. É porque muitas das vezes foi ensinadas dentro de um sistema normativo e branco, dentro de um padrão cis e normativo. E quando a gente quebra esse padrão, é difícil. É difícil ter que enfrentar a sociedade. E quem está falando aqui para vocês é uma pessoa que foi expulsa de casa com 14 anos e que teve que aprender a viver nessa sociedade. 95% das mulheres trans e travestis hoje vivem da prostituição. Saem de casa muito cedo, porque não se fala em empregabilidade. Temos pessoas trans aí que têm diploma, que têm doutorado, pós-doutorado, mas que não conseguem emprego. E sabe por quê? Porque a sociedade é transfóbica. A sociedade está acostumada a viver dentro da sua caixinha, dentro da sua verdade. A sociedade não está acostumada a respeitar a diversidade de pessoas. O que a sociedade está acostumada a fazer é transmitir ódio, é excluir aquilo que não é padrão, é bater e é matar. E quando eu digo matar, eu não digo matar só de pegar uma arma ou de agredir. Eu digo matar psicologicamente, fisicamente, com a falta de estrutura de emprego, com a falta de educação inclusiva. Por que a metade da população trans não consegue terminar nenhum ensino fundamental? E quem é que se pergunta isso? Por que a maioria da população trans não consegue ficar na sala de aula? E por que o Estado e as secretarias de educação não fazem com que essas pessoas trans continuem? Todo mundo quer falar sobre as nossas vidas. Todo mundo quer pesquisar sobre as nossas vidas. Mas ninguém quer se colocar no nosso lugar. Ninguém quer entender as nossas dores. Ninguém quer entender os nossos sofrimentos. Ninguém quer entender quem somos nós. Para a sociedade, quando a gente foge do padrão que foi criado, a gente só é mais um, que precisa ser morto, que precisa ser excluído, e que não merece dignidade de vida, não merece dignidade de sobrevivência. É sobre isso que estamos falando. Então, quando uma professora ou um professor LGBTI acaba se escondendo, acaba se martirizando, é porque muitas das vezes é assim que consegue emprego. É porque muitas das vezes é assim que o mercado de trabalho aceita. É sobre isso que a gente está falando. Só queria fazer essas colocações para contribuir mesmo. Ótimo, Lana. Muito obrigada aí pelo comentário. Tem vários aspectos aí, né, que vão impedindo as pessoas de saírem do armário. Enfim, muito, muito importante o seu posicionamento também. Professora Sarug, você quer comentar algum ponto da sua relação com seus alunos, suas alunas? Como que é a sua relação no dia a dia? Acho que isso que a Lana falou é a pura realidade, né, da maioria das trans, né? É expulsa de casa, né? Tem que ir para a prostituição, porque senão morre de fome, né? Tem que comer lixo na rua, porque não tem o que comer, né? A evasão escolar, porque essa expulsão de casa também ocorre, acho que concomitantemente, a expulsão da escola, né? Porque se você não tem família, não tem casa, não tem apoio, como é que você vai se manter na escola, né? Então, essas duas expulsões são juntas, né? Expulsa de casa e expulsa da escola, né? Vem o pacote junto. Cai numa calçada, e aí, querida, tem que se virar, né? Cai na casa de uma cafetina, né? Que não é brinquedo, casa de cafetina não é brincadeira, não, né? Então, essa fala da Lana ela é interessantíssima, né? É um relato bem vivo do que a maioria, né, das trans vivem, né? E aí, hoje, o que eu tenho recebido é pais me procurando, falando: olha, meu filho, minha filha está assumindo agora a transexualidade.
E aí eu faço questão de dizer para esse pai que, olha, pai, parabéns para o senhor, porque o senhor é um pai que não vai expulsar o seu filho, porque eu fui expulsa, né? Eu, como a Lana e outras, fomos expulsas de casa, né? E então hoje a gente está percebendo que tem uma mudança na sociedade das famílias, né? De amarem seus filhos trans, e etc., que é muito positiva e tem um papel de algumas lutas, né? E o papel da mídia também, como traz na televisão o tema, isso vai mudando as mentalidades, né? Então, hoje, a primeira coisa que eu faço é: papai, parabéns para o senhor! Já eu queria ter esse pai, né? Então, quer dizer, agradecer a postura, reconhecer essa postura desse pai, dessa mãe, que é uma postura difícil, porque você sair do armário para uma trans é muito complicado, gente. Vai vir aí uma longa caminhada, né? O processo de transição, como que ele vai ser feito e tal, né? O escrutínio público na rua, a violência, etc. É uma decisão muito pessoal, né? De cada um sair ou não do armário. E aí a professora Gabriele falou, né? É uma escolha tão difícil, ou eu fico no armário sofrendo, eu saio do armário e tomo uma pedrada, uma paulada. O que dói mais? Né? Isso cada um vai avaliar, né? O que vai doer mais. Mas as trajetórias que eu tenho visto hoje em dia são muito diferentes da minha época, né? E assim, o índice de suicídio, né, na população trans é imenso. Né? Uma vez me ligaram aqui em casa que eu tinha que sair correndo porque tinha uma menina que se cortou toda na escola. Quando chego lá, é um homem trans, né? E esse homem trans, essa adolescente, estava vivendo as suas agruras, né? E aí a escola não sabia o que fazer, lembrou de mim, porque me viu em alguma palestra, em algum lugar, e falou: vem aqui acudir, porque senão morre, né? E aí eu dei uma palestra para uma comunidade de alunos sobre essa temática, né? Todos muito respeitosos, evidentemente. E essa aluna, foi preciso uma conversa, né, mais pessoal com ela, esse aluno, na verdade. Né? É porque a transição ela tem um custo financeiro, é caro, gente. Né? O hormônio é caríssimo, todo ano aumenta, às vezes 2, 3 vezes. Né? Uma caixa de hormônio não custa barato. Né? Você fazer a manutenção do tratamento hormonal é muito caro. E quem que paga isso? Eu estava vendo, né, esses dias a luta para como é pobreza menstrual, né, a luta das mulheres para conseguir absorvente íntimo, né? Tinha que ter pobreza trans também. Quem que vai pagar esses hormônios? Quem que vai bancar essa identidade de gênero, essa manutenção? E não é barato, né? Tem que ter grana para poder ir nos médicos, fazer as revisões e conseguir tomar, né, a medicação todos os dias, gente, todos os dias. Em 12 horas, querida, você tem que tomar o seu hormônio, você tem que tomar a sua medicação, porque senão você não vai se manter, né, nessa sua identidade de gênero. E aí, se você vai perdendo as suas características sexuais secundárias, né, do gênero ao qual você identifica, você entra em disforia, né? Não é assim, não é isso que eu quero. Então, é muito complexo, gente, é muito complexo essa discussão. E que bom que a Lana está aqui. Professora, doutora Saruga, eu vou para muito além. Quem é, além da questão da hormonização, do processo de hormonização, quem é que vai dar dignidade de sobrevivência para essa população que está saindo do armário, que é expulsa de casa? Quais são as políticas públicas que vai garantir que aquela mulher trans e aquela travesti não tenha que ir para a rua se prostituir? Quem é que vai garantir que ela permaneça na escola? Quem é que vai garantir que ela tenha alimentação, que ela tenha sustento para pagar suas contas?
Muitas das vezes as pessoas trans elas fazem campanhas financeiras e não é porque elas querem fazer, é porque o Estado obriga elas a fazerem. E não tem políticas públicas de fato. Não tem, a harmonização é mais um processo. Mas tem muito além disso. Quem que vai dar vida digna para essa população, a não ser com políticas públicas de empregabilidade, de formação, de emprego e renda, né? Não querem investir nas pessoas trans que escrevem artigos, não querem investir nas pessoas trans que escrevem livros, não querem investir nas pesquisas de pessoas trans, não querem, não querem. Muitas das vezes, não vale a pena, não vai ter lucro, sabe? Então, assim, infelizmente a gente vive nessa sociedade, essa sociedade está colocada para a gente. Quantas têm que vender o seu corpo, não porque quer vender, mas porque precisa comer, precisa pagar aluguel, precisa pagar conta, precisa sobreviver? Quantas não sentem a falta do abraço de um pai, de uma mãe, mas não pode porque a família não aceita? Né? Então, são diversas questões que a gente precisa analisar, são diversas questões que a gente precisa colocar, porque senão fica aquele dito pelo não dito, e muitas das vezes fica, ela está nessa vida porque ela quer, ela se prostitui porque ela quer, ela está assim porque ela quer. E não é porque ela quer, é porque a sociedade, o Estado impõe que a gente fique nessa vulnerabilidade social. Obrigada pelos comentários. Joana, você quer comentar? Você colocou no chat que queria fazer mais algum ponto aí? Eu queria fazer uma ponte com o começo da fala da Sarug. Eu acho que dá para fazer também uma ponte com isso que a Lana falou, né? Porque, de fato, a gente precisa de política pública e a gente precisa de política pública no país, nos estados, nas cidades e também nas universidades, né? As universidades são autarquias federais e a gente, aqui na UFMG, tem uma série de iniciativas nesse sentido, e todas elas serão sempre insuficientes, né? Tenho bastante segurança de que todas elas serão sempre insuficientes, porque, felizmente, a gente segue caminhando, né? Então, assim, o que eu queria dizer é um pouco isso, assim, no meu tempo, como no tempo da Sarug, lá na Fafiche, no meu tempo de estudante na Fafiche, ser uma menina lésbica significava estar no armário, né? Me dá uma alegria enorme andar pelo campus hoje, pela Fafiche, mas pelo campus todo, e ver as meninas de mão dada, os meninos de mão dada também, as meninas e os meninos trans com um mínimo de garantias, né? Então, hoje a gente já tem política do nome social, já tem resolução de nome social, né? Que é o mínimo, né, gente? Eu acho que isso não deveria nem ser tido como um avanço em lugar nenhum, porque respeitar o nome da pessoa é o mínimo, mas, enfim, isso foi uma conquista, né? E a gente segue lutando por outras. Então, eu acho que também é preciso dizer que, de fato, a gente vive numa situação, principalmente atualmente, né, que a gente tem o crescimento de uma política de extrema-direita no país, né? Uma população toda que vai ganhando espaço e visibilidade e que defende pautas que muitas vezes significam a nossa morte, o nosso extermínio, né? Das pessoas trans, muito mais de forma muito mais explícita, né? Do que das pessoas cis, mas de todas nós, sem nenhuma dúvida. Mas eu acho que também é importante a gente olhar para o que a gente caminhou nos últimos anos, e a gente caminhou nos últimos anos, né? Então, é isso, assim, o fato de estarmos aqui hoje falando como mulheres trans e lésbicas e não binárias, significa que a gente caminhou, né? Há 10 anos isso seria inconcebível, assim, né? Eu ganhei na justiça, quando meu filho nasceu, eu tive que entrar na justiça para registrá-lo no nome das duas mães, porque a gente fez uma inseminação, mas ainda assim esse direito não estava garantido na justiça. Hoje esse direito é garantido, a gente teve que garantir na justiça, hoje esse direito é garantido, as mães que fazem inseminação podem, como qualquer outra mãe, ir ao cartório e registrar, a gente já tem direito a se casar, então todos esses são direitos básicos, né? A gente deveria tê-los garantidos como direito de sobrevivência, de moradia, de alimentação, a gente deveria ter esses direitos garantidos, mas o fato é que a gente não tem, a gente está lutando por eles, e que é importante que a gente diga que a gente está também avançando nesse sentido, né? Há muito para lutar ainda, mas acho que é importante dizer que nas universidades, nos lugares em que a gente está, há avanços, né? E a nossa presença neles já é um sinal disso, né?
E só completando o que a professora Joana falou, na nossa época de Fafiche, né, há 10, 12 anos atrás, era inconcebível duas moças se beijarem, né, dois rapazes. E hoje a gente encontra casais, né, LGBTs, isso é muito bacana mesmo. Eu tive essa mesma sensação que você, né? Então, eu acho que a nossa época é próxima. Os avanços estão aí, né? A gente tem que olhar para eles, né, Joana, e tentar ter um pouco de esperança também que as coisas estão melhorando, olhar para trás e ver os avanços, os ganhos que a gente conseguiu para ter força para tudo que vem pela frente e poder combater essa força de direita tão grande, o nosso dia a dia, as agressões mínimas, desde verbais até físicas, estão muito importante seu ponto. Pessoal, quem está no evento, se quiser fazer pergunta no chat, fica à vontade, tá? Eu tenho mais uma perguntinha aí para vocês, aproveitar enquanto não temos perguntas aqui no chat, queria saber se vocês têm algum livro, algum filme, alguma série que vocês possam indicar, ou que vocês queiram indicar, né, para que quem está aqui no evento consiga encontrar mais fontes de informações aí sobre esses assuntos que a gente conversou. Se alguma de vocês três professoras tiverem alguma dica... A Gabi até falou do Disclosure, né? Aí quando for falar, gente, fala qual streaming que é, senão a gente fica perdido também, né? Onde que tá, se tem que baixar, não tem que baixar, como é que é? O Disclosure é na Netflix. E assim, a Netflix, apesar dessas últimas coisas que aconteceram, tem uma produção interessante, porque, por exemplo, já tem o próprio Sense8 lá, né? Agora não sei se é da Lana ou da Lily, é de uma das duas, eu sempre confundo qual é qual, mas que também é uma série muito legal, no sentido de que a maior parte das séries e filmes envolvendo pessoas trans é muito focada na transição de gênero da pessoa, no drama. Então você vê, tipo, o The Danish Girl ou The Girl, são dois filmes sobre pessoas trans que a ênfase chega a ser fetichizadora na transição de gênero dessas pessoas. Não recomendo nem um pouco Danish Girl e The Girl, tá? São péssimos filmes. Mas se você pega, por exemplo, Sense8, é outra ênfase. E sem contar, né, que além de ser uma mulher trans, é uma mulher trans lésbica, com casal interracial. Então, tipo, é representatividade para tudo quanto é lado. Recomendo fortemente, né, com todo o cuidado, além de ser, tipo, ficção científica da melhor qualidade. Mas livro, eu gosto, assim, eu acho que talvez para entender um pouco o fenômeno trans, a questão do transfeminismo e como as pessoas trans são enquadradas pela mídia e pela sociedade, tem o Weeping Girl, da Júlia Serano. Infelizmente, não tem tradução para o português ainda. É um livro, não é um livro novo, ele é de 2008 ou 2007, se eu não me engano, mas continua muito atual. Recomendo fortemente a leitura desse livro. Se puder escrever depois suas dicas aí no chat, porque aí tem muito estrangeirismo e a turminha acompanha. Eu tenho uma lista aqui para indicar, mas então, antes de passar a lista, eu vou fazer um merchandising, assim, uma propaganda, não é um merchandising, estou brincando, mas é o termo que a gente costuma brincar, né? Que é do perfil no Instagram do GEL, é GEL_UFMG, porque a gente sempre traz para o perfil uma coisa que a nossa proposta é falar de escritoras, cantoras, filmes, de produções que têm a ver com as lesbianidades de uma maneira ampliada. Eu acho que tem uma escritora muito importante, que é a Cassandra Rios. Eu falei da Vange antes, mas a Cassandra Rios é uma escritora muito importante, uma das escritoras que mais vendeu ficção em língua portuguesa, e é muito pouco conhecida. Ela é da época da ditadura, foi muito censurada, nunca saiu do armário, mas tem uma produção ampla, né? Como eu falei, uma das escritoras brasileiras que mais venderam. Tem também o Amora, da Natália Borges Polessa, que eu acho que é um livro de contos, é uma delícia de livro, leve, interessante, e a maioria deles relacionados às lesbianidades. Nas artes plásticas, gráficas, visuais, eu vou falar da Zanele Munholi, que é uma sul-africana, uma mulher negra sul-africana, que tem um trabalho belíssimo relacionado a mulheres lésbicas negras, né? Vou falar também da Leiner Roqui, que é uma
jovem artista que está com a gente lá no GEL, formada em Belas Artes, mestra em Belas Artes, e tem pintora, tem uma pintura linda. E série, tem a DL World, que é a série lésbica por excelência, tem acho que 7 temporadas, 7, 8, uma mais recente, e, enfim, quem gosta de um pouco de drama romântico afetivo é a série por excelência. Mas sigam lá o GEL, que a gente está sempre falando dessas temáticas. Eu vou indicar o Michel Foucault, eu acho que é o volume 1 da História da Sexualidade, A Vontade de Saber. É um livro que mudou a minha vida, eu acho que tudo parte dali, né? Acho que sem aquele conhecimento é difícil entender muita coisa. Então, volume 1 da História da Sexualidade, A Vontade de Saber, de Michel Foucault. É um livro fundamental para quem é LGBT, né? Abre os olhos da gente, né? tira a venda, né? E nos faz nos situar, né? Nesse campo tão complexo que é o campo da sexualidade. Então, essa é a leitura que eu recomendo. Muito obrigada, professoras, pelas indicações. Júlia, podemos ir para os encerramentos ou você quer fazer algum comentário? Eu fiz uma pergunta no chat, porque a Alana estava falando sobre a questão de apoio, a gente se sensibilizou muito, inclusive quem quiser fazer parte da comunidade da Mulheres na Ciência no WhatsApp, eu coloquei o link aqui no chat também, mas perguntar, o SUS hoje já oferece o apoio à transição, né, Gabi e Sarug, como que é isso? E aí, depois que elas disserem, que forem encerrar, eu queria depois pedir uma foto, todo mundo abrir a câmera para a gente ver os rostos de vocês, mas vamos lá. E tem inúmeros ambulatórios, né, pelo SUS, que apoia, e tem o endócrino, o clínico geral, tem psiquiatra, né, tem inúmeros ambulatórios do SUS que apoiam e dão todo o suporte, né, ao processo de transição. Agora, a questão é o acesso a esses laboratórios, né? Por exemplo, a parte da hormonioterapia nunca tem na farmácia do SUS, o hormônio, né? A política, né, ela existe e tal, mas você chega lá com a receita, você volta, porque é um medicamento caro e não tem, né, investimento suficiente. Mas tem, né, os ambulatórios que as pessoas podem procurar, né? Geralmente são ligados a hospitais das universidades, né? O Hospital das Clínicas. Basta uma pesquisa rápida no Google, né? Ambulatório trans, você vai localizar inúmeros. Assim, né, para você ter acesso à transição pelo SUS, o ideal é que você contate a USB, a Unidade Básica de Saúde mais próximo da sua residência, e você seria atendido inicialmente na UBS, e a UBS iria te encaminhar para um desses ambulatórios trans. E se não tem um ambulatório trans na sua cidade, o SUS é obrigado a bancar o seu transporte até o ambulatório mais próximo. Tá? Então, na lei, o que é colocado no SUS é perfeito. Tipo, estamos anos-luz à frente de qualquer país. O problema é que no SUS está extremamente sucateado. O SUS oferece hormônios, que, como a Sarah falou, estão em falta, em muitos casos, e uma coisa mais crítica, não são os hormônios mais indicados para terapia hormonal, de uma maneira geral, porque eles não são hormônios bioidênticos. Então tem esse primeiro problema. Tá? São hormônios ineficientes. Existem, mas são hormônios não bioidênticos e, em geral, administrados por uma rota que é extremamente ineficiente. Tem a questão das cirurgias. O SUS ele tem suporte para cirurgias relacionadas com o processo de transição de gênero. O problema é
as filas são enormes. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que têm ambulatórios bem concorridos, essas filas estão da ordem de 20 anos. Então, o que acontece é o SUS não funciona como deveria, apesar de existir. É isso mesmo. Eu lembro que quando eu olhei esse lance da cirurgia de mudança de sexo, eu lembro que para conseguir a consulta com o urologista que fazia o encaminhamento para o ambulatório demorou 5 anos, só para conseguir a consulta. Aí depois que eu consegui a consulta, chegou lá, era um tipo de cobaia, onde tem os estudantes de medicina e o professor. Aí você fica meio que uma cobaia, né? Porque os alunos ficam anotando, fica algo até meio persecutório. E o professor falou assim, querida, não opere não, porque essa cirurgia ela é de pesquisa, ela é para fins de pesquisa, não há garantia nenhuma que essa cirurgia vai te trazer benefício, não tem garantia nenhuma de orgasmo, ela é praticamente uma cirurgia estética, e você pode morrer de hemorragia interna, de hemorragia disso, daquilo outro, o encurtamento da uretra pode te dar uma infecção generalizada, e aí ele falou assim, não faça. Essa cirurgia só é indicada para aqueles casos de trans extremamente psicóticas, que vão ao ato, que elas mesmas se mutilam, que aí tem que dar um amparo para a genitália mutilada. Mas na minha época, né? Aí depois eu desencanei, eu falei, vixe, nunca nem sabe mais disso. E aí eu acho que tem que sair fora do Brasil para tentar fazer a cirurgia, mas isso aí é uma coisa muito complicada também. Vamos tirar a foto, Júlia? O que você acha? Vamos lá, gente. Todo mundo aí? Gente, enquanto a gente tira a foto, eu queria indicar um livro para vocês, que é muito Manda importante brasa. vocês lerem, que é @ o Instagram também da pessoa tá lá, é @minhacriançatrans. É uma mãe que conta a história da transição da sua filha de 5 anos, que é uma criança trans. Ela conta como ela descobriu que a filha dela era uma menina trans, ela conta como é na escola, como foi nessa escola que ela estudou, o processo familiar. É muito importante esse livro. E a série, para quem não assistiu, tá na Netflix, e a série Pose. Assistam essa série, gente. Pose. É muito importante vocês assistirem, para quem não assistiu. Eu super indico essa série. Eu recomendo, endosso. Pose é demais. Então, estamos todas aqui. Tá faltando gente aí para poder abrir a câmera. Será que vocês querem? Tá tudo bem? Então eu vou bater. É 1, é 2, é 3, vamos lá, gente. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Obrigada, professoras, pela participação aí no evento, pelos comentários. Obrigada a todo mundo que estava aqui presente. Esse evento vai ficar gravado, tá, pessoal, no YouTube. Então, se vocês quiserem mandar para alguém, quiserem indicar, vai estar lá para todo mundo assistir. Acompanhem as redes da Fundep, do State, que vocês vão ficar sabendo dos próximos eventos Mulheres na Ciência. Próximo é em dezembro, então o pessoal vai contar lá qual que vai ser o próximo tema. Sempre vai colocar data, link, local de inscrição. Então, sigam a Fundep e o State nas redes. Vocês vão ficar sabendo de mais eventos como esse. Muito obrigada, viu, professores, de novo. Acho que foi muito enriquecedor aqui. A gente abordou vários assuntos, vários tópicos. Dá vontade de aprofundar em muitos deles, né? Acho que tem papo para ficar dias e horas falando sobre o assunto. Mas muito obrigada mesmo pela contribuição aqui nesse final de sexta-feira. E seguimos juntas, né, todas aí em prol da valorização da mulher no ambiente de pesquisa, nesse ambiente que nós estamos tão inserida. Agradeço demais, viu, Júlia, o pessoal da Fundep, ao State pelo convite, estar aqui presente. Fiquei muito feliz de participar junto com vocês aí. Muito obrigada, viu, gente? Até a próxima, dezembro, a gente tá junto. Isso aí, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada gente. pela palestra aí, gente, pela conversa maravilhosa. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.